Olá, seja bem-vindo ao canal Foro Medieval. Nós hoje temos uma participação muito especial, num programa muito especial que nós estamos exibindo aqui no primeiro episódio, e o programa se chama Librários. A ideia é justamente trazer pesquisadores que tenham trabalhado com temas relativos à Idade Média no Brasil, fora do Brasil, e para estrear o nosso programa, né, nós trouxemos uma pessoa muito querida, a nossa primeira vítima, Jefferson Machado, professor doutor Jefferson Machado, que teve a boa vontade de vir aqui conversar conosco, né, nessa nossa estreia. Nós agradecemos, né, a todos que estão aqui, que vão ver esse programa depois. Então, Jefferson, desde já, muito obrigada pela sua presença entre nós. Eu estou aqui com a minha companheira de sempre, professora Rosiane Rigas, e também é uma pessoa que topa todas as nossas loucuras, os nossos projetos mais estapafúrdios possíveis, e ela está aqui com a gente, então ela está sempre apoiando o PEN-UERJ, que é o grupo de pesquisa que leva adiante aqui esse canal Foro Medieval. Aliás, se você quiser saber o que nós fazemos, né, o que nós produzimos, é só procurar a gente no Instagram e no Facebook, PEN-UERJ, e você vai saber toda a nossa programação. Aliás, aqui no Foro Medieval, nós temos 2 programas já, que é o próprio Foro Medieval, onde o Jefferson já participou conosco, falando um pouco sobre a sua pesquisa, e temos a Távola, que já é um programa mais voltado para o público em geral, e a ideia é juntar a Idade Média e cultura pop. E para aprofundar ainda mais, né, as possibilidades de explorar o mundo medieval, nós criamos o Librário, até para dar oportunidade para que os autores, né, pesquisadores, possam vir aqui conversar com a gente sobre as suas pesquisas, indicar os livros, apresentar os seus livros, e o público se motivar a ler, né, cada vez mais livros sobre Idade Média e pesquisas e temas afins. Então, Rose, saúde o público, depois o Jefferson, e aí a gente vai começar a nossa atividade. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Marta. Boa noite, Jefferson. É com muita alegria que eu também estou aqui participando desse primeiro programa do Librários, que, como a Marta bem destacou, tem por objetivo divulgar, né, as produções dos nossos colegas sobre o medievo, estimulando, então, a leitura. E aí eu já começo parabenizando o Jefferson, sabe, Jefferson, por essa iniciativa de publicar, principalmente nos tempos que temos vivido, onde despertar o senso crítico, né? Despertar a leitura, incentivar a leitura no nosso meio, na nossa sociedade, tem sido um desafio hercúleo. Então, parabéns pela publicação desde já, e que eu tenho certeza que vai ajudar e muito aqueles que são interessados nos temas voltados para o franciscanismo. Então, boa noite a todos, espero que vocês aproveitem, como nós também aproveitaremos um pouco mais daquilo que o Jefferson tem a nos apresentar, já que, como a Marta também destacou, ele já esteve aqui conosco no Foro Medieval e também os estimulo a assisti-lo. Ok? Então, vamos lá. Queridos e queridas, a todos vocês, boa noite. Eu quero agradecer assim, imensamente essa oportunidade de estar aqui, né, no Foro Medieval, com essas 2 pessoas maravilhosas que dão oportunidade para a gente poder falar sobre o nosso trabalho, com esse laboratório maravilhoso, que é o PEN da UERJ. Eu sou do PEN da UFRJ e estou no PEN da UERJ. Então, assim, tudo igual. Somos todos iguais. Já estive lá, né? Lá foi presencial. E na semana passada, inclusive, na live que eu faço às quartas-feiras lá do Diabo das Pedras, agradeci muito lá a Andréa, a Leila. Cara, me colocaram no Salão Nobre, Rosiane. Pretinho no Salão Nobre. Eu falei, caramba, eu não mereço isso. Ela, não, você tem que fazer aqui, você está do nosso grupo. Eu falei, caramba, muito legal. Então, assim, é importante demais para nós podemos falar dos nossos trabalhos. Ainda mais assim, nós que
pela nossa trajetória de vida, não temos tanta facilidade assim para conseguir o que a gente conseguiu, né? Não que nós sejamos melhores do que ninguém, não que as oportunidades foram colocadas e nós aproveitamos. E muitos não têm essa oportunidade que nós tivemos, né? Então, a gente tem que ter consciência que assim é muito importante para pessoas como nós, e aí eu falo como um negro da Baixada Fluminense, né, que começou a fazer faculdade com 27 anos de idade, e já com a idade onde muitos já saíram da universidade, eu estava entrando, né? E assim, hoje dizia assim, caramba, eu já fiz um doutorado, já fiz um pós-doutorado, e a oportunidade que vier, eu estou abraçando, estou querendo aprender, nunca sei tudo, então eu estou sempre querendo, porque para mim foi muito importante tudo isso que aconteceu na minha vida, e o livro em si, esse livro, é o fechamento de uma fase, de uma etapa que começou na graduação, e aí eu já posso começar com a apresentação do slide? Primeiro eu vou falar o nome do livro que a gente não falou. A gente começou sem falar o nome do livro. Pode colocar, está no slide aí, inclusive. Tá no slide. Então tá bom. Então vou botar aqui para vocês já verem a apresentação. Isso, está aí. O livro está aí, ó, Santo Antônio de Lisboa Pardo e Roberto Diletti, um estudo comparativo sobre a produção sermonária franciscana no medievo. Né? Ele é o fechamento assim, de uma etapa da minha vida acadêmica, onde eu comecei na graduação. O pessoal já gravou. Pode mudar o primeiro slide aí. Eu vou falar um pouco da minha trajetória acadêmica. Passar. Você não conseguir... Você muda, Jefferson. Eu mudo aqui. Pode deixar. Isso. E aí, Jefferson, enquanto você muda, acho que vale a pena a gente destacar aos que estão nos assistindo que eles podem enviar perguntas para você. Né? Sim, que você também está aqui disponível para responder as possíveis perguntas que vierem após a sua breve apresentação. Então, pessoal, não aguardem, façam as perguntas devidas, porque tenho certeza que a apresentação dele vai estimulá-los a fazê-las. Senão, eu e Marco estamos aqui para isso, ok? Cheia de perguntas. Pronto. Agora vocês estão conseguindo ver aí, né? Sim, é só você ir passando só. Tá legal. Bom? Então, eu vou falar um pouco sobre o meu percurso acadêmico, né? Em 98, em fevereiro de 98, eu inicio a minha graduação na UFRJ. Eu digo sempre que eu sou um aluno cotista, e todo mundo, cotista como? Se na UFRJ não tinha cota. Existia uma lei. É bom a gente saber dessas coisas, porque a gente entende um pouco a história do Brasil. Existia uma lei, eu fui militar durante 31 anos, né, na Força Aérea, então existia uma lei que beneficiava os militares, que eram transferidos ex officio de um lugar para o outro. E eu poderia me matricular numa faculdade particular e me transferir para uma federal. E eu usei esse artifício para começar a minha faculdade. Então, fui cotista. Eu entrei sem fazer o vestibular da UFRJ. Fiz um vestibular particular e comecei minha faculdade. Para vocês entenderem a facilidade que os militares já tiveram no Brasil. Né? Eu gosto de falar essas coisas que eu acho muito importante. E aí, eu começo minha faculdade e no segundo período, eu me deparo com uma disciplina da professora Andréa Frazão, né, onde ela trata de Francisco de Assis. E até então eu não sabia o que eu ia fazer na faculdade, não sabia o que eu ia estudar. Eu tinha várias possibilidades, questões de escravidão, né? E assim, como eu tinha um histórico aqui em casa, meu pai era militar não anistiado, foi daquele movimento de marinheiro de 64. Eu conhecia todo mundo daquele movimento, eu podia também ter ido por esse caminho, mas como militar ficava difícil, que eu podia sofrer alguma censura no quartel,
Então não podia e não podia, né? Tinha toda a documentação, mas não tinha condição de continuar de fazer. E acabei optando por um caminho que eu tenho, um caminho religioso, que eu sou franciscano desde criança. E aí abracei essa ideia de estudar na graduação alguma coisa ligada ao franciscanismo. E brinco o seguinte, a André me perguntou assim, a professora André perguntou, Jefferson, você vai fazer o quê? O que você quer estudar? Eu falei Santo Antônio, mas eu nem sabia que Santo Antônio tinha. Ela falou, então você vai pegar os sermões. Foi aí que eu aprendi que tinha o sermão de Santo Antônio, que então eu não sabia. Coisa de calor mesmo de faculdade, né? Você nunca sabe o que você está fazendo. E aí, eu fiz a minha graduação, fiquei no laboratório do PEN lá com a Andréia, estudei a formação de uma ideia do religioso ideal no Sermão de Santo Antônio, trabalhei com o sermonário com as questões que ele falava sobre os religiosos e cleros em geral da igreja, olhando o Quarto Concílio de Latrão e tal. Depois fui para o mestrado. No mestrado eu fiz uma dissertação que chamou muito a atenção na época das pessoas, não pela minha escrita maravilhosa, não, mas pela temática que eu trabalhava com o simbolismo animal, dos animais, com os bestiários, na pregação de Santo Antônio e também na questão do clero, como ele chamava o clero, ou como ele nominava esse clero, comparando com as qualidades dos animais, que a gente sabe que eram muito usados nessa época lá da Idade Média, criando um modelo também de como deveriam ser esses sacerdotes para a igreja na Idade Média, a partir desse modelo de animais que existiram e que não existiram também. Dragão, sátiro e outros. E aí eu faço esse trabalho, ficou um trabalho legal também, gostei muito desse meu trabalho, porque trouxe assim, muita curiosidade das pessoas quando eu apresentava o trabalho, era muito legal. E aí depois, no doutorado, eu comecei fazendo uma coisa, trabalhando com São Francisco, e sinceramente, não deu certo, e aí a Andréia me chamou a atenção, faltando 7 meses para eu terminar minha tese, falou assim, não vai dar certo, vamos ter que mudar a temática. Depois eu tive 7 meses para escrever a minha tese, que é esse livro que vocês estão vendo aí. E aí ela me disse o seguinte, você tem que arrumar alguma coisa para comparar com o sermão de Santo Antônio. Eu trabalhava com os sermões da Quaresma, né? Que eram os sermões dos domingos da Quaresma, que é um período da Igreja Católica onde você se prepara para a Semana Santa. E aí eu peguei aqueles sermões e uma coisa que eu sempre falei lá no PEN, é muito importante quando a gente vai nesses encontros de história para nós fazermos rede. E no encontro que eu fui em Minas Gerais, eu conheci um professor italiano chamado Pietro Del Corno, que ele se identificou comigo e eu lembrei que ele estudava sermão na Itália e perguntei para ele, só tem algum autor aí que tem um sermonário que dá para eu estudar e tal? Ele falou, olha, tem aí um cara que o pessoal está estudando aqui agora, que chama Roberto Diletti, e ele tem um sermonário interessante e eu achava legal, de repente, você comparar os dois. E aí foi o que eu fiz. Ele é franciscano, como Santo Antônio, eu peguei e fiz a comparação entre esses dois sermões. E os sermões da Quaresma, dos domingos da Quaresma, do Roberto Diletti, e o sermão de domingo da Quaresma, de Antônio de Pádua, Lisboa, Pádua. Vou até explicar porque eu coloco Lisboa, Pádua, porque Antônio nasceu em Lisboa e o português gosta de chamar Santo Antônio de Lisboa, e viveu parte da sua vida e morreu em Pádua, onde ele também tem a sua basílica, aquilo tudo, ele também é a cidade lá, diz que ele é de Pádua. E eu não tenho nada a ver com isso, coloquei o nome dos dois, que até para todo mundo se identificar que é o mesmo Santo Antônio. Fica mais fácil, né? Mas vamos lá. E aí, para a gente entender por que é importante a gente estudar esses dois homens aí, um que é santo da igreja e o outro que foi bispo, a gente entender que eles dois vivem 2 contextos importantes na Idade Média. Antônio, ele está vivendo, primeiro, ele vive aquele momento de institucionalização da ordem, quando eles deixam a questão do carisma puro, só aquela coisa da intenção, né? E passam a se preocupar com criar uma ordem religiosa. E Antônio está ali no meio daquelas lutas,
Quando Francisco morre, Francisco vai deixar o testamento, né? E como regra também, assim como ele já tinha uma regra, e Antônio participa desse movimento de se a regra vai ser, se o testamento vai ser regra, se não vai, ele participa desse debate. Então ele é um cara importante. Além disso, ele também, nessa questão da institucionalização, ele vai participar do momento onde a ordem precisa ter um mestre de teologia, e ele vai ser esse primeiro mestre de teologia. Então ele vive esse momento importante. Agora, já o nosso Roberto Giletti, ele vive no momento onde a gente vai ter a chamada... esse nome sempre me foge, rapaz. Falo dele direto, ele me foge. A chamada... Quando começa a existir a primeira divisão da ordem, a observância. Né? Então, é o momento onde vários movimentos religiosos vão viver um contexto chamado observância. Que era o quê? A volta às origens religiosas daqueles grupos que queriam viver a autenticidade. E a ordem dos frades menores, já no século XV, isso começa no século XIV, e no século XV você vai ter uma divisão interna dentro dela, que lá na frente vai acontecer uma divisão, e aí é uma divisão total. Você vai ter os frades menores da observância e você vai ter os frades menores conventuais. E aí tem esses dois, participam desses dois movimentos, e Roberto Giletti com a característica diferente da característica de Antônio de Pádua. Então, é importante a gente entender isso, porque esses sermões deles dois vão estar dialogando com esse contexto, um outro contexto importante. As cidades italianas estão ganhando força na época de Antônio, as universidades estão ganhando força também. Então, ainda não são instituições tão poderosas como vão estar no século XV, as cidades não vão estar tão grandes como vão estar no século XV. Então, você vai ter aí essa contextualização diferente, uma visão de cidade diferente, fenômenos sociais diferentes, com coisas acontecendo de forma diferente. E aí a gente vai, nesse nosso trabalho, como a gente vai ver para frente, eu vou passar agora, já vou falar sobre isso, a gente vai trabalhando com história comparada, porque o nosso programa lá de pós-graduação onde o PEN participa é o programa de história comparada. Então, nossa ideia é sempre comparar fenômenos. E aí eu trabalho com essa comparação. Só que, diferentemente das comparações que eu fiz nos meus dois outros trabalhos, que eram sincrônicas, essa vai ser, pela primeira vez, um trabalho onde eu vou trabalhar com comparação diacrônica, que quer dizer o seguinte, períodos diferentes. Né? Então, vamos estar discutindo contextos diferentes. E aí a gente vai tentar trazer as diferenças, as analogias e as características específicas de cada época. E aí você vê do seu lado esquerdo da tela o Santo Antônio, que, por incrível que pareça, era gordinho, né? Mas ele era gordinho não porque ele comia muito, mas porque ele tinha hidrofisia, que era uma doença, então ele era gordinho. Essas imagens, muitas vezes, que coloca ele lá como um galã, atlético, Santo Antônio não era assim. Ele era gordinho, né? As legendas deixam claro. E essa outra aqui é uma das raras pinturas e representações que nós temos do Roberto Giletti. Então, ele fazendo a pregação, ele era um pregador exímio, assim como o Antônio, pregava para multidões na cidade. E ele está dentro desse grande movimento dos franciscanos de pregação pelas cidades. Até aí tudo bem, né? Posso ir em frente, né? Então, vou aí. Tá tudo tranquilo. Não estou causando rebuliço aí na rede, não, né? Ninguém está perguntando muito nada. Mas vamos lá. Quais foram as questões que eu busquei responder nessa minha tese e, no caso, nesse livro? Quem eram esses homens? Né? E como eles estavam colocados dentro da Ordem dos Frades? Para quem não sabe, a Ordem dos Frades Menores é a ordem que foi fundada por São Francisco de Assis, né? E que tem um movimento muito importante, um movimento religioso muito importante da Idade Média. Né? A segunda pergunta que eu queria responder: como é que estava essa ordem no momento da conversão de ambos? Então, eu trabalho isso explicando o que estava acontecendo num contexto e no outro dentro do livro. Né? Isso é para a gente entender também, de repente tem alguém leigo aí que está assistindo a live, como a gente pode estudar a história a partir, por exemplo, dos textos religiosos. Né? Que a gente acha assim, o cara escreveu um texto lá, um sermão, aquilo não serve de nada. Não, serve sim. Muitas das coisas que são colocadas nesses textos
né? Servem para a gente entender o que estava acontecendo no período que ele foi escrito. É como hoje, eu escrevo um texto, uma carta, muitas vezes eu relato, ó, o feijão tá caro, o arroz tá caro, a gasolina tá cara, tá tudo caro, gente passando fome, tá uma droga. Então, isso vai estar na minha carta. Quando alguém for ler minha carta daqui a 100 anos, vai entender o que está acontecendo, né? Quais foram as motivações para a elaboração dos sermões, do texto de cada um? Né? Será que produzir sermões na época deles era raro ou não? Qual foi a forma de escrita e a organização dos seus sermões? Como é que eles organizam? Isso tudo está lá no meu texto. Eu não vou abordar isso aqui, né? Eu estou só dizendo como é que eu escrevi, o que eu respondi. Como a sociedade e a igreja são retratadas nas obras, né? Como a sociedade e a igreja retratadas nas obras dialogam com aquela que é a historiografia, que os autores de história, que os autores acadêmicos escrevem, né? E quais as principais diferenças da pregação franciscana dos primeiros frades clérigos, que é o caso de Antônio, que era padre, né, veio de uma outra ordem religiosa, dos cônegos regrantes, e daqueles que vestiam o hábito já no final da Idade Média. Como eles pregavam? Então, isso são as perguntas que eu busquei responder. Além disso, eu tinha alguns objetivos, né? Então, meus objetivos: analisar a obra de forma comparativa, como eu falei, identificar e analisar como os frades entendiam a cristandade de seu tempo, em 6 temas que apareciam de forma bem explícita nos sermões analisados. Judeus, falo lá sobre os judeus, falo sobre a cidade, como é que eles escreviam sobre a cidade, falo sobre a confissão, que foi o texto que eu apresentei naquela outra live, sobre que eu falo sobre Antônio e apresento o texto que ele coloca como a questão da confissão. Não falo do Roberto, mas falo de Antônio e a gente vai ver as diferenças. Falo como eles tratam a hierarquia eclesiástica dentro desses seus sermões. Falo como eles falam dos bens materiais, uma questão muito importante para os frades menores, que faziam voto de pobreza, né? Então, como é que é tratado isso? E, por último, as heresias, porque Antônio foi conhecido como o martelo dos hereges. Então, esse tema a gente nunca deve abandonar, a gente tem que sempre abordar para entender como é que ele fazia isso, e aí eu faço uma comparação de como o Roberto de Lete faz isso, que é o Roberto Caracciolo também, né? O nome dele é Roberto Caracciolo e de Lete, porque ele nasceu na cidade de Lete. Analisar também as estratégias discursivas utilizadas pelos frades para desqualificar os que viam como pecadores. O que eles usam? Usam bestiário, usam anedotas, usam outras coisas. Então, eu trabalho de que forma que eles fazem essa discussão, como eles montam o seu discurso. E demonstrar que o discurso presente nos sermões não são únicos e que estão inseridos no discurso hegemônico, moral e dogmático da Igreja Romana e do imaginário medieval. Mostrar que esse debate que eles fazem nos seus sermões são debates que não são só deles, mas que fazem parte de um contexto maior que a própria Igreja coloca e que a sociedade imagina. É como se a gente pegasse... Está um caso aí muito famoso daquela cantora evangélica que está falando na questão de homossexualismo, e a gente pegar e dizer o seguinte... ali você vê um discurso hegemônico na igreja em relação a determinadas pessoas da sociedade de agora. Daqui a 100 anos, quando nós formos ler, não vai ser o discurso da sociedade, né? Como de uma forma geral. Até que no Brasil a gente se assusta um pouco ainda com essas questões, mas em alguns lugares não. Mas a gente vai ver que esse discurso que ela faz é um discurso hegemônico dentro das instituições religiosas. São muito mais as pessoas que criticam do que aquelas que apoiam. Então, é isso que eu procuro mostrar aqui, né? Sem juízo de valor, logicamente. A ideia aqui é tratar esse discurso e mostrar e lançar uma luz sobre como ele é construído e como ele é feito. E aí, na verdade, eu trabalho com as seguintes fontes históricas. A primeira fonte, que é a mais importante, que eu venho trabalhando, que é a mais importante da minha vida acadêmica, são as obras completas de Santo Antônio, que são os dos sermões dominicais e festivos,
que são 53 sermões dominicais escritos entre 1227 e 1230, que aqui neste estão inseridos mais 4 sermões marianos, e que foi escrito a pedido dos frades. E os 20 sermões festivos que ele já escreve no final da vida dele, quando ele está próximo de morrer, em 1230, entre 1230 e 1231, e que foi uma escrita a pedido de um cardeal, do cardeal de Ostia, chamado Reinaldo de Gene, certamente porque essas festas nas cidades eram muito movimentadas e havia necessidade de você ter um sermonário para que os padres, os religiosos, pudessem consultar e pudessem pregar. No caso dos sermões dominicais, os frades franciscanos, no início da sua vida da institucional, eles pregavam apenas virtudes. Então, Antônio está vivendo um momento onde esse sermão de virtude, que é aquele que fala só de pecado, que você tem que melhorar, que você tem que ser um cara que ama, passam a ser uns sermões mais doutos, que vão abordar questões mais complexas do cotidiano e da vida das pessoas, a partir de autores clássicos, de autores assim já conhecidos por boa parte daqueles intelectuais da Idade Média. Tá? Só beber uma aguinha aqui. Então, no caso, quando a gente usa os sermões, a gente trata disso aí. Não está mudando aqui. Passou. Já no caso dos sermões do Roberto Giletti, a gente vai usar os chamados sermões da Quaresma Vulgar. E aí tem uma diferença. O sermão de Antônio, ele inclui todos os domingos do ano litúrgico. Para quem não sabe, a Igreja Católica já nessa época tinha organizada a sua liturgia com a ideia de que durante o ano todo os fiéis conseguissem ter acesso a toda a Bíblia. Né? Um evangelho e mais outras leituras da Bíblia para toda a Bíblia. Então, todos os dias a igreja tem leituras diferentes. E nessa época já tinha. E Antônio vai escrever sermões para todos esses domingos. Já no caso do sermão do Roberto Caracciolo, que são os da Quaresma Vulgar, vão ser editados em Veneza, sob o título de Pregação de Frei Roberto, Pregação Vulgar de Frei Roberto, aí novamente, correto e segundo o evangelho que se contegam dita prédica, quer dizer, são os evangelhos, a pregação dos evangelhos daquele período. Qual período? Da Quaresma. São 49 sermões que abrangem do primeiro dia da Quaresma até o domingo da oitava da Páscoa. Seu objetivo era a conversão dos habitantes italianos da comuna. Ele não tem preocupação nenhuma com formação de religioso, com escrever para os frades, porque nessa época os frades já frequentavam as universidades, os frades já estudavam nas suas escolas conventuais, então já não tinha mais a necessidade de criar o início de uma pregação douta para os frades. Nesse caso, não. Ele já está vivendo outra religião, outra realidade. E uma coisa muito importante, os seus textos eram financiados normalmente pela nobreza. Então, esse texto era destinado ao rei de Nápoles e foi financiado pelo rei. Então, aí nós já temos aí uma questão interessante, né? É o rei que paga a escrita da obra que ele vai pregar nas cidades. Então, ele chega em Nápoles, ele vai pregar. E aí eu até brinquei lá na coisa e falei assim, com certeza ele não fala mal do rei, né? No sermão, não vai falar nada da cidade mal, porque é complicado de você criticar o rei aí nessa situação. Eu trabalho aí, nesse caso, com análise de discurso, né, que é a minha teoria. Como é que funciona isso? Eu trabalho com a ideia, né, de que eu vou analisar as características externas do texto. Não vou trabalhar com a estrutura do texto, né, com conjugação, com nada disso. Eu vou trabalhar com a ideia externa, o quê? Elementos históricos, sociais, ideológicos que fazem parte do ambiente de construção de um discurso e nele se reflete, como eu já falei anteriormente.
Analiso as condições de produção. Foi produzida onde? Como? O cara estava estudando, ele só estava pregando, o que ele fazia, né? O contexto histórico e social, para quem que ele está escrevendo, quem são os interlocutores, o lugar de onde falam, a imagem que fazem de si, quer dizer, o que eles falam deles, né? A imagem que fazem do outro, o que eles falam dos outros, né? E do assunto que estão tratando, que imagem eles fazem daquele assunto que eles estão tratando. E até chama atenção que eu coloco a questão dos judeus. É muito interessante que essa visão dos judeus é uma visão preconceituosa nos dois. O antissemitismo está presente na pregação dos dois. Então é interessante a gente olhar como é que eles veem esse judeu, né? E o judeu, no período do Roberto Gillette, apesar de financiar reinos, apesar de ser aqueles que eram os detentores da questão financeira, eles sofriam muito preconceito nas cidades italianas, e isso está bem colocado no sermão. Quem foram esses dois? Também eu preciso colocar, mostrar, né? Dizer também a que grupos que eles pertenciam, né? Até essa produção, quando ele produziu, ele era o quê? Ele era franciscano, ou ele não era? Onde é que ele estava vivendo? Em que lugar? Que momento ele vivia da vida dele? Que imagem transparece dele nesses textos? Né? E como eles falam da questão da vida dos outros. Então, isso é muito importante da gente entender e captar no discurso. E é isso que eu faço. Quando eu chego na questão da minha escrita, né, sobre o texto, eu vou buscar todo o tempo dialogar com essa questão de como esse texto é formado. Além disso, os sermões antonianos, e voltando aos sermões, eles são orientações aos pregadores estudantes, como eu falei, foram escritos em um latim rebuscado, né, em forma de manual de pregação. Então, o texto do Antônio não é como ele pregava, tá? Não é a forma como ele pregava, não era a maneira como ele pregava, era um texto escrito para que outros frades, outros religiosos pudessem montar o seu próprio sermão. Né? Seriam ali um manual de pregação, mostrando como deveria correr essa pregação. Além disso, são uma demonstração também aos membros da igreja. Ele vai estar todo o tempo chamando a atenção da igreja e de todos os seus membros, de como eles deveriam se comportar. Como deveria se comportar um pregador, um padre, um bispo, um monge, os penitentes e os fiéis de um modo geral, inclusive governantes, como eles deveriam se comportar. Qual deveria ser a sua prática de vida como bom cristão nesse caso? E o Caracciolo, que é um lance muito interessante, e aí isso deu um peso legal no meu trabalho, que foi o seguinte: esse livro tem essa característica muito legal, que ele, dos sermões que chegaram até nós, ele é a primeira compilação de sermões que vai ser publicada em língua vulgar italiana. Então eu faço um trabalho com um sermão que vai estar escrito já de forma totalmente diferente do sermão de Antônio, e que usa a língua vulgar, que é o quê? A língua que é usada na comunidade. E eu tive que traduzir essa língua vulgar italiana, e foi um trabalho assim, eu até disse, já digo para todo mundo, assim, ali eu me senti muito historiador, porque eu tive a condição de pegar uma outra língua, de traduzir, de olhar, de buscar termos que nós não usamos hoje, descobrir que tinham trechos de outras línguas, como catalão no meio, né? Então, muito interessante, achei interessante essa parte. Além disso, ele não tem nenhuma preocupação com a formação do clero, como eu falei antes, e ele tem uma história diferenciada de Antônio. A história dele é que ele, já novo, ele vai se tornar frade, ele vai ser conventual, ele não vai entrar para o grupo dos observantes, ele só vai entrar para o grupo dos observantes depois, quando ele tem a ideia de ser um pregador. Porque esses observantes, diferentemente dos conventuais, eles eram muito mais presentes nas cidades, na sociedade, pregando. E tem um frade que vai chamar muito a atenção dele, que é o Bernardino de Sena, que é um santo da Igreja Católica, que é um grande pregador medieval, que é um modelo para boa parte desses pregadores e que foi um modelo para ele também. Então, ele lia muito esses sermões dele e
reproduzia muita coisa que Bernardino escrevia e o modo dele pregar também. Ele foi um grande pregador, Roberto, esteve próximo da alta hierarquia da igreja e da nobreza de algumas cidades. Assim como outros observantes, esteve muito próximo dos poderosos e seguiu sem críticas o ideário proposto pela Sé e alianças estabelecidas com reinos italianos. Eu falo disso aqui porque é completamente diferente de Antônio. Antônio mete o pau nos bispos, mete o pau nos padres, ele fala de todo mundo, ele critica a estrutura da igreja na ideia de tentar resolver a questão das heresias. A ideia dele era uma reforma na igreja para isso. Já Caracciolo não tem essa preocupação. A preocupação dele é falar com o público das cidades. De certa forma, assim, enquadrar essas populações dentro desse ideário que as cidades precisavam. Por isso, a nobreza italiana, a nobreza das cidades, tinham um circuito de pregadores que visitavam essas cidades pregando todo ano. Então, esses caras estavam sempre circulando pela Itália, porque eles faziam esse serviço, de certa forma, né? E quais são as hipóteses, agora já indo para a fase final aqui da minha apresentação, quais são as hipóteses do meu trabalho, né? E aí do livro? Que aí vocês vão ler aí, quem comprar o livro, está lá na Amazon, está na Dialética, é só você entrar lá na Amazon, você consegue comprar ele tanto para meio digital como para meio físico. Você, quando lê lá, você vai ver se eu cheguei a essas minhas hipóteses e aos meus objetivos. Que é o seguinte: Antônio e Roberto eram homens da igreja, no sentido da propagação da prática dos sacramentos. Quer dizer, eles se preocupavam em propagar os sacramentos da igreja, indo de encontro, né, às críticas aos sacramentos que principalmente os cátaros faziam, no caso de Antônio, e outros grupos religiosos faziam na época de Roberto. O lisbonense, porém, está distante da hierarquia, por isso não protege nem alivia as críticas às grandes autoridades eclesiásticas. Essa distância dele não é uma distância, digamos assim, afetiva, não. Porque os papas gostavam muito de Antônio, mas ele não é o puxa-saco, vou colocar assim, tá? Falar dessa forma que aí fica mais entendido. Ele não é aquele cara que anda atrás dos caras o tempo todo. Roberto não. Roberto ele já procura estar próximo, porque ele tinha outros objetivos. O Roberto ele tem uma visão de profissional da fé. Ele busca uma carreira religiosa. Antônio não. Antônio é um pregador e vai fazendo as coisas de forma que, como ele acredita que é. Isso é o que ele deixa transparecer no texto. E o outro não, deixa transparecer que ele tem uma preocupação grande, inclusive nos textos que falam da sua vida, na sua história, de se preocupar com a questão de galgar postos na igreja. Por isso chega a bispo. Por sua vez, o frade português luta contra a heresia, o maior problema da igreja na época. Já Roberto realiza uma crítica moralizante com o objetivo de converter os cidadãos à penitência e comunhão. Ambos criticam a sociedade e suas práticas. Porém, em relação à igreja romana, o discurso de Antônio é muito mais incisivo, que demonstra uma maior afinidade pessoal entre Lessés e a instituição eclesial, até porque o mesmo chegou a ser bispo. E aqui eu deixo claro, o Antônio vai ter, assim, sem querer ser anacrônica, lógico, os mesmos preconceitos, as mesmas críticas a alguns grupos e a visão que a igreja tinha em relação a algumas coisas que o Roberto vai ter. Ele é um homem do seu tempo, tá? Não estou aqui aliviando a pena para Antônio, não. A ideia é essa mesmo, é que ele tem essa diferença. Agora eu não estou conseguindo passar o slide. Que lindo, né? De vez em quando ele trava. É normal. Agora foi. Agora passou demais. Agora passou demais. Volta. Top, né? Mas eu vou olhando aqui no papel, se ele voltar, tá tudo certo. A minha segunda hipótese é a visão simbólica de Antônio já não fazia, a visão simbólica de Antônio já não fazia sentido no discurso do século XV. Por isso ela não é usada pelo Roberto. E as cidades já haviam se afastado do simbolismo rural que ainda acompanhava os habitantes urbanos e os frades do primeiro século franciscano. Isso é o quê? Naquela sociedade onde eles vivem, ainda havia
uma presença, assim, havia assim, uma proximidade muito grande com o ambiente rural. As cidades eram menores, então você tinha assim, uma proximidade muito grande com esse ambiente rural. Já na época de Robert Dillet, não, as cidades eram maiores, né? Já não tinham mais essa proximidade, eram muito mais urbanos. Por isso, esse debate simbólico com coisas rurais não vai fazer muito sentido. Então, esse simbolismo animal ele vai estar menor. Não que não se falasse, que não se usasse, mas era muito menor do que da outra época. Inclusive, por causa da questão das universidades também. Você vai ter centro de tudo, esses homens vão estar modificando o pensamento, vão estar fazendo as coisas de outra forma. Antônio foi um dos parceiros franciscanos de Gregório IX, como formador de pregadores, a fim de transformar os frades menores em um dos principais braços da Igreja Romana contra os cátaros e na reforma dos costumes do clero em geral. Caracciolo tinha parceria com o papado, mas também tinha uma ligação forte com a nobreza, a quem prestava serviços por meio de sua pregação para apaziguar tensões sociais, contribuindo para o controle social nas cidades italianas. Isso é importante porque Antônio tem um problema sério com um nobre lá, um cara que dominava a região de Padua, chamado Ezelino. Né? E no sermão dele ele deixa bem claro muitas críticas a esse Ezelino, que é o grande poderoso da região, coisa que o Caracciolo não faz. Caracciolo já está em outra coisa, ele está do lado desses homens poderosos, até porque, como disse anteriormente, seus livros e de muitos desses pregadores eram financiados por esses nobres. Né? Então, ele vendia livros, isso é outra coisa fundamental. As obras de Caracciolo são para ser vendidas, então você tem uma grande quantidade hoje ainda de livros deles que estão na Europa preservados, porque eram copiados e vendidos. Né? Então, era uma obra comercial já nessa época, então é diferente. E os capítulos do livro estão colocados da seguinte maneira. No início, no primeiro capítulo, nós temos as biografias de Antônio e de Roberto, comparando as trajetórias dos dois, como eu falei um pouco aqui, tem muito mais lá, né? Que só um en passant. O segundo, eu trato os sermões dos dois de um modo geral, a forma e o conteúdo, falando desses sermões assim, de uma forma geral. Depois, no terceiro capítulo, eu vou para os sermões da Quaresma, e aí eu esmiuço o sermão de cada um e faço a comparação. E é importante que em cada capítulo desse eu tenha uma conclusão do capítulo, onde eu faço o fechamento dessas comparações. E no quarto sermão eu vou fazer o que eu chamo aí de sermão de Antônio e Roberto e a sociedade coetâneas, que seriam a comparação daquelas temáticas que eu coloquei no início aqui, do judeu, da cidade e tal. Eu faço primeiro como Antônio fala, como Roberto fala, e no final eu faço a comparação, e no final eu faço uma conclusão geral, que não é tão grande, porque eu já trato dessa comparação em cada partezinha que eu vou falando. E eu agradeço a todo mundo pela presença aí na live, dedico aqui do Paz e Bem, e falo o seguinte, essa imagem que está aí do século XV, que é muito importante para quem gosta de idade medieval, é muito importante, é um estudo que eu falo que é um estudo que eu não vejo muito escrito por aqui, que é a coisa do Monte Pietà, que é o primeiro banco criado pelos franciscanos na Idade Média, no século XV, para mostrar a diferença de pensamento entre lá o fundador, que não queria saber de dinheiro, e os franciscanos do século XV, que criam um banco, mas é um banco que é diferente, porque ele tinha preocupação em garantir a segurança alimentar e a vida dos pobres. Então, ele emprestava dinheiro aos pobres, a juros bem baixos, para competir com os banqueiros, a fim de ajudar a vida daqueles que tinham dificuldade, das famílias. Essa era a ideia desse banco. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha ajudado aí, né? E era isso. E vamos para as perguntas. Beleza, vamos lá. O trabalho suscita muitas perguntas, né? Vamos ver se o público que está aí assistindo se anima a fazer as perguntas. Enquanto isso, eu e Rose vamos fazer algumas, né? Não só em relação ao trabalho, Jefferson, mas também em relação à sua trajetória mesmo, né? Porque, assim, quando a gente pensou esse programa, foi, de certa forma,
obviamente, para trazer, né, a pesquisa, as pessoas terem a curiosidade de saber o que se pesquisa em Idade Média no Brasil, fora do Brasil, enfim, né, divulgar mesmo o trabalho, né, para fora da academia, de certa maneira, né, a gente está aqui nas redes sociais nesse movimento, mas também para pensar a questão da autoria, né, que escrever um livro não é uma coisa tão fácil assim, não é? Quantas pessoas, às vezes, têm uma ótima ideia, até para uma pesquisa mesmo, né? Mas não conseguem executar a ideia, porque chega uma hora que não trava, simplesmente trava, às vezes não consegue colocar no papel as suas ideias de uma maneira clara. Eu queria saber agora do Jefferson, autor, né? Como autor de um livro, que é o maior orgulho que a gente tem, né? Quando a gente publica um livro. A gente pega o livro e diz assim, nossa, esse aqui é meu, está aqui na minha estante, eu publiquei. É uma experiência, acho que, né, uma sensação que poucos têm, porque num país como o nosso, onde a leitura ainda não é uma prática tão difundida, né? A questão da autoria ainda também é bastante restrita, então a gente é privilegiado de poder mostrar, né, o nosso livro. Mas, então, Jefferson, autor, né? Como escritor, eu te pergunto, qual foi a tua dificuldade de lidar com essa necessidade de escrever um livro, né, para uma pesquisa, e, ao mesmo tempo, a sua trajetória como escritor, porque você hoje é um escritor. Então, como é que você lidou com isso? Teve trava, não teve trava? Sofreu, não sofreu? Enfim, como é que foi essa experiência para você? Você me deu um susto agora, que você falou que eu sou escritor, não tinha me tocado ainda disso. Mas você né? Pois é, essa questão, a gente não se toca disso. Eu sou escritor. Você é escritor. Ai, meu Deus do Agora, céu. inclusive, você já pode até se botar na minha rede social, né? Escritor, né? Eu nem tinha me ligado sim, nisso aí, sim. tá vendo? Que coisa legal. O que acontece? Eu tive muita dificuldade no meu doutorado. Porque no início eu escolhi falar de Francisco, e como franciscano foi muito difícil para mim me desvencilhar do Francisco Santo para o Francisco personagem histórico que eu estava estudando. Então, eu tive essa dificuldade, que foi assim compartilhada com a minha orientadora, que chegou um momento que ela me disse para mim, a gente não vai conseguir. Ela falou, a gente não está conseguindo, não está. E aí eu tive essa dificuldade. Eu fiz uma coisa louca. Isso aí, a loucura não foi total, porque eu já tinha um conhecimento dos sermões de Antônio. Então eu tinha já 2 escritos sobre ele. Eu tinha assim já um escopo de coisas que eu podia usar. Eu não inventei, eu já usei os sermões que eu já conhecia, que era o da Quaresma, dei uma sorte. Deus me iluminou nesse momento que os sermões do Caracciolo também eram da Quaresma. Então juntou lua, sol, estrela, tudo, né? E aí eu parti para isso. Minha grande dificuldade era o tempo. A gente sabe que o doutorado são 4 anos. Eu levei 3 anos e pouquinho patinando. E aí, depois, 7 meses para escrever. A minha sorte era qual? Boa parte dos sermões de Antônio eu já tinha lido, já tinha anotado muita coisa da dissertação e tal, então não era difícil. Minha grande dificuldade foi elencar os tópicos que eu ia escolher para fazer o debate, e aí eu tive que traduzir manualmente ali no fórceps, como dizem, né, os sermões em língua vulgar. Foi muito difícil, não foi fácil. Eu passava dias e noites, assim, cada sermão ali escrevendo, papapá. Consegui, aí traduzi. Depois que eu traduzi, eu fui ler com calma,
e definir cada assunto que eu podia fazer. Então, foi muito difícil para mim. Mas aí, depois que eu fiz isso, quando eu conhecia bem o Sermão de Antônio, e aí depois que eu consegui delimitar isso, aí foi embora, a escrita foi embora. Porque o formato de escrita da comparação nos ajuda muito. Quando você parte para a comparação, ela ajuda bastante. Porque aí você não tem que ficar também buscando muita coisa para poder... Você vai, a partir do que está escrito, ainda mais análise de discurso, você vai comparando um ou outro, pega um autor que fala daquela temática, pega outro, debate aqueles dois autores da historiografia que fala, e aí você constrói. Então, para mim, foi muito assim, gratificante o final. Porque algumas pessoas leram a minha tese e disseram assim, cara, ficou legal a escrita e tal. Isso é uma das coisas que eu falo sempre, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia escrever. Não sabia escrever como? Eu escrevi uma redação de 30 linhas mal e porcamente. Então, eu tinha dificuldade de fazer grandes textos, eu tinha dificuldade de escrever. Né? O meu português não era legal. Não que ele agora seja maravilhoso, né? A gente é ainda, mas hoje está muito melhor. Eu tenho escrito para várias outras coisas, né? Textos de espiritualidade, a minha escrita tem saído direitinho. E aí você acaba captando um hábito, mas por isso que eu disse, é o final de uma fase, porque o Frei Sandro, que é o cara que participou de toda a minha vida acadêmica, desde o começo, ele estava na minha monografia e estava no meu doutorado, no final ele diz assim, olha, você aprendeu a escrever. Aí eu levantei a mão. Eu falei, caramba! Poxa, porque eu te acompanhei, eu vi como você sofreu. Então, não é fácil. Não é fácil escrever. Não é fácil você... assim, dá trabalho. Muita gente tem a ideia de que o trabalho intelectual é fácil. Não é. Mas uma coisa que aí vem da nossa dificuldade, do que a gente é, da onde a gente vem, da vida que a gente levou. A minha faculdade toda eu fiz trabalhando. Diferente do povo, que, graças a Deus, tem a facilidade de viver uma vida acadêmica, ficar na faculdade, ir para o exterior, fazer... Eu nunca fui no exterior. Eu fui, sim, na Argentina apresentar um trabalho pelo meu outro trabalho, na Argentina. Apresentou um trabalho que tem nada a ver com história medieval, né? Então, assim, mas assim, exterior, lá na Europa, ver aquelas coisas, nunca fui, não tive essa facilidade. Não tive a facilidade de ter um tempo para eu estudar. Eu vou ter 4 meses. Não tive isso. Foi sempre trabalhando de 8 às 4, cumpria expediente. No início eu era metalúrgico, no meu trabalho, então eu trabalhava em máquina, eu lia meus textos na máquina, tudo sujo de graxa. Então, o final do meu trabalho é aquela coisa que eu digo assim, caramba, eu consegui, né? Consegui, foi uma luta, casado, quem conhece a minha vida, a questão das minhas filhas, tem muita coisa no meio, né, com a ajuda da minha esposa, da minha família, inclusive os meus sermões quem deu foi meu falecido pai, quando eu passei no mestrado. Então tem toda a participação dos amigos, sabe, todo mundo que ajudou, porque a gente não é sozinho, é uma rede, né? E assim, quando a gente tem dificuldade, a gente pede para um, pede para outro, pede para outro, pede para o santo, pede para todo mundo. E aí a gente consegue. Então, foi isso. Eu acho que a minha história é bem essa. É essa história de superação. E uma coisa que eu aprendi com a minha caminhada. Eu era um cara muito arrogante, né? E a vida acadêmica me ajudou a me transformar um cara um pouco mais humilde. Porque a arrogância a gente sempre tem um pouquinho. O ser humano... ele não consegue se largar de tudo. Mas hoje eu sou um cara muito assim, mais colaborativo, mais fraterno, né? E a vida foi me ensinando também, a vida te ensina. Você tem que pedir como a gente pedir boné para um monte de gente, você vai aprendendo a ser humilde. Isso também foi muito importante nessa minha trajetória. Então, esse livro é o resultado disso tudo aí que eu falei. E mais uma coisa que eu faço, quem sabe aí que eu sou um cara de trabalho social, de ir para a rua, de fazer política, de falar de governo. Tem gente que não gosta de conversar comigo, diz que eu só falo de governo, só falo do PT, só tem gente que não gosta. Mas eu sou assim, né? Porque eu acho que a gente tem que lutar pela nossa vida, né? Pelo aquilo que a gente acredita. Mas é isso.
É legal porque realmente os livros, né, que a gente produz, na verdade, são isso aí, são frutos de uma trajetória. É muito suor, é muito trabalho duro para escrever. Escrever não é só juntar palavras, né? As palavras têm que ter sentido, você tem que saber como juntar, né? Você tem que se fazer entender para o leitor. Então, é uma coisa que realmente é um trabalho árduo, né? Então, que bom que você foi vencendo aí as suas dificuldades, como todos nós vamos, né, ao longo da vida e fomos ao longo da vida, até chegar ao que a gente acha que está bom, né? Mas ainda tem muito para melhorar, né? Quando a gente tem uma outra coisa interessante também que eu gostaria de falar, que é a minha questão profissional. Eu trabalhava com 2 histórias ao mesmo tempo. Porque eu trabalhava no Museu Aeroespacial, produzia textos, fazia eventos. Tudo isso na época do meu doutorado. Então eu tinha uma chavinha assim, que eu entrava no museu, aí ia ler coisa da Força Aérea, não sei o que, escrevia. Inclusive tem um livro pronto que eu fiz com uma amiga minha. Que bacana! Tem um livro pronto que a gente talvez publique ou esse ano ou ano que vem, sobre a história do Museu Aeroespacial e de questões arquitetônicas da Força Aérea, que está pronto, que é uma outra história que não tem nada a ver, que eu também produzi nesse período, não sei como, né? E consegui, né? Deus é bom. Eu só acredito que a loucura foi total. Vou produzir a capacidade de trabalho, né? A gente vai criando uma capacidade de trabalho. Fala, Rose, pergunta para o Jefferson aí. Eu estou aqui ouvindo, né? E realmente a gente tem uma história, mas que bom, né? Que a gente consegue concretizar com êxito os nossos sonhos, né, Jefferson? Porque é a realização também de sonhos, né? Sonhos que a gente talvez julgue, às vezes, não ser possível de realizar, né? Mas conseguimos. Antes de fazer a realização também a minha pergunta. Ih, está fazendo um eco aqui. Tá tudo bem aí? Não, mas agora já passou. Pode continuar. E aí, antes, quero te dizer, Jéssica, nós não estamos sozinhos na live, tá? Então, eu trago aqui os cumprimentos de várias pessoas, dentre elas a Alice França, que nos cumprimenta com cumprimento franciscano. Então, acredito que tem alguma vinculação. Né? Então, com paz e bem, Alice França, a Rosimar Glória, o Samuel Gonçalves. Samuel é meu amigo de infância. Samuel, a gente brincava de polícia e ladrão, brincava de amigo de infância. Olha aí, então esse cara sabe bem aí quanto suor foi para chegar até aqui. Né? Como diz o Cidade Negra, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, né? Percorri milhas e milhas antes de dormir, eu não cochilei. Você vê como é que a gente acaba juntando pessoas assim. Rosimar é uma irmã lá da comunidade Santa Rita, mãe da Chay, que é lá da Juventude Franciscana, irmã que está sempre com a gente lá também. Tem a Alzineide também, está falando, Alzineide presente, parabéns, professor. Então, tem aí as manifestações. Minha aluna. Tem aí as manifestações dos seus queridos, da sua rede de solidariedade, que eu também tenho certeza que eles fazem parte da sua história. E aí a minha pergunta vai muito no viés da pergunta da Marta, porque ela perguntou da questão das dificuldades, mas eu pergunto, você falou já um pouquinho, e aí, Jefferson, você é um escritor, e um escritor franciscano, que fala de franciscanismo. Você falou aí, num primeiro momento, da sua dificuldade, né, em desvincular a imagem de Francisco, o santo de Francisco, enquanto um agente, né, no seu contexto de história, né, um personagem histórico, enfim. E aí eu queria te perguntar no que você pensa que tenha sido ou que seja a sua contribuição junto à Ordem Franciscana, com a sua obra, na percepção dela, na compreensão da ordem de si mesma. Como você pensa que o seu trabalho contribuiu com a ordem? Porque eu tenho certeza que um dos públicos leitores do seu trabalho vem a ser também os integrantes da ordem, afinal de contas, fala-se dela. Né? Então,
além das observações, do professor e do Frei Sandro, como você citou, de escrever bem, não estou entrando nisso, estou entrando particularmente na compreensão da própria ordem de si mesmo a partir da leitura dos seus escritos. Como é que você percebe isso? Como você olha para isso? Então, a primeira coisa, e isso é um problema que acontece com os santos, né? É um pouco a desmistificação de Santo Antônio. E é um Santo Antônio que são poucos os católicos que conhecem. Não falo só da ordem, não, falo geral. Que eu não conhecia. E aí todo mundo, muitos devotos vão lá, Santo Antônio, casamenteiro, Santo Antônio, festa junina, Santo Antônio, valei-me Santo Antônio, né? Aquele negócio todo. Mas poucos sabem o conteúdo do que ele escrevia. Para você ver, muito tempo atrás, um irmãozinho chegou para mim e falou assim, Santo Antônio era médico. Eu olhei assim, Santo Antônio era médico? Como assim? Ele não era doutor? Doutor evangélico? Entendeu? Aí eu tentei explicar, mas ele não quis entender. Eu te explicar, não, esse doutor é outra coisa, é um título dado, porque ele era um estudioso do evangelho, a igreja desse título. Mas aí... Porque as pessoas pegavam as coisas de Santo Antônio assim, meio que largado, e criaram um Santo Antônio. Foi o que eu falei da imagem de Santo Antônio. A gente tem o Santo Antônio, eu tenho até um aqui que veio aqui para mim, deixa eu ver se eu consigo botar. Aí a gente vê o Santo Antônio aqui, né, todo magrinho, bonitinho, todo bem feitinho e tal. E aí se criou essa imagem de Santo Antônio. Talvez ele mais novo até fosse assim. Mas o Santo Antônio, que é aquele que vai fazer o grande trabalho, então, ele era um cara inchado, porque era doente. Né? E são muitas as outras questões de Santo Antônio. Tem um problema de Santo Antônio em relação à questão do testamento. Eu não sei se nessa obra eu coloco isso, se eu coloco isso na dissertação, agora já não me vem à cabeça, mas certamente num dos meus textos está colocado isso, que Santo Antônio ele formou o grupo de notáveis da ordem que foi para Roma conversar com o Papa para debater a questão do testamento. Todos os outros vão embora, só ele fica pregando durante um mês para o Papa. Depois desse mês sai a bula que define que o testamento não era válido como regra. E Antônio estava lá com o Papa todo o tempo. Então, aí você, como historiador, fica com aquela pulga atrás dele e diz assim, pô, o cara ficou lá esse mês todinho e boa parte da ordem queria que o testamento fosse regra e, de repente, será que esse cara não participou dessa... Porque ele era um homem da igreja, diferente de Francisco e dos primeiros frades, a maioria deles, ele era um cara institucional, ele era regrante. Então, ele tinha uma visão diferente. Não é que ele fez errado ou certo. Não é isso que eu estou debatendo. Eu estou dizendo que ele deve ter tido uma grande participação nessa ideia. Então, você vai desmistificando. Santo Antônio encontrou com São Francisco. Nenhuma legenda coloca isso. Menciona. Tiveram um encontro. Então, a gente escreve o quê? Eu escrevo isso no meu texto. Antônio viu Francisco. Porque Francisco era o centro, né? Mas a gente não tem certeza se Francisco viu Antônio. Que eram não sei quantos mil frades. Então a gente não tem essa certeza, mas que Antônio viu Francisco, a gente tem a certeza que ele estava lá no capítulo das esteiras, ele viu Francisco. Né? Então, Francisco já estava cercado, já era um cara ilustre, né? Então ele viu. Então essas coisas a gente vai ajudando a quem quer ler, né? A quem quer buscar informação, a quem... porque às vezes é difícil, eu participo dou aulas para religiosos, de vez em quando faço palestra para o pessoal da Ordem Franciscana Secular. Às vezes a gente tem embates porque as pessoas não conseguem visualizar essa questão do debate do historiador, daquele que está na fonte, que está fazendo. Então, isso é meio complicado quando o cara mistura muito a fé, né? Aquela coisa que ele acredita com essa ideia. É complicado. Se é complicado para nós, somos historiadores, que às vezes a gente erra na mão, imagina para quem não tem o treinamento que a gente tem, né? Então, às vezes, dá essa confusão. Mas quem é aluno da Andréia, né?
Não pode muito errar essas coisas, não. Verdade. Verdade. Então, a gente chega lá. Então, é bem isso. E, assim, uma coisa que eu procuro sempre colocar é a questão da instituição. A instituição é diferente da fé que o cara sente, da fé que ele vivencia. A instituição é algo humano, onde você tem desejos políticos, vontades que precisam ser realizadas, né? Onde às vezes o cara quer comprar um terreno, quer comprar um prédio, quer fazer. Então, você na instituição, ela é diferenciada daquilo que a gente chama de carisma e de coisas espirituais. Isso é muito difícil para as pessoas entenderem, porque elas querem dar aura de santidade para tudo. Então, nos meus escritos, eu tento tirar essa aura de santidade, inclusive nos escritos que eu faço espirituais. Quem lê os meus textos que eu faço de espiritualidade sabe que eu tento tirar tento ali colocar para fora essa questão, mostrando que, olha só, viver a espiritualidade é isso aqui. Viver a instituição é isso aqui. Nem sempre o caminho institucional vai abraçar a espiritualidade, porque às vezes não dá. Porque o cara que tem os interesses que está lá de frente, ele tem um montão de problema que ele tem que resolver. Então, é essa questão que eu tento escrever. Nem sempre a gente consegue levar essa ideia, né, para as pessoas, mas é a tentativa de a gente desmistificar um pouco essas coisas. Que eu acho que a fé... Aí eu vou falar do Brasil. Nós não estaríamos vivendo o que a gente está vivendo no Brasil hoje, em determinadas situações, se as pessoas das igrejas tivessem a possibilidade de olhar a fé com um olhar diferenciado e de entender que a sua fé não é para todo mundo, de entender que as suas escolhas são suas. Isso aí ia ser muito melhor o mundo. Mas, infelizmente, a gente está vivendo o que a gente está vivendo aí por causa um pouco disso, né? Então, é isso aí. Essa é a minha ideia. Mas deixa eu mandar um abraço aqui para o meu povo, Samuel. Um abraço. Claro! Irmão Zineide, tu sumiu da Diálogo da Esperança. Aparece lá, hein? Comprou. Com saudade de você. Você deve estar assistindo, mas não está nem comentando mais. Angélica, advogada da OAB lá de Nilópolis, minha irmã também, participou com a gente de alguns projetos lá na rádio que a gente fazia lá em Nilópolis. E a Alice França é uma irmã que me conheceu no capítulo da Ordem Franciscana Secular no mês passado, onde eu fui o palestrante do capítulo e falei sobre penitentes medievais e coloquei alguns trechos de que Santo Antônio falava sobre os penitentes, que deu um debate do deu um debate, mas foi legal para caramba. Né? Então, está na hora de você traduzir esse debate em um outro livro para discutir. Não, já estamos aí. Tenho falado com os amigos aí que eu estou me preparando, mas foi aquilo que você falou. Eu comecei com uma ideia do livro, aí no meio eu tive outra ideia e agora eu já estou com outra ideia. Então, até eu terminar de ler todos os textos que eu tenho para ler, né, e todas as fontes que eu tenho para ler, eu vou chegar no momento que eu vou chegar. Mas a minha ideia também é que esse livro não seja muito acadêmico. Uhum. A minha ideia é que esse livro seja um legado meu. Aí eu estou falando, falei pesado agora, né? Mesmo que ninguém leia só daqui a 100 anos, mas ser um legado meu para a gente entender como penitente, que eu sou penitente, sou do UFS. Que caminho é o caminho do penitente a partir da sua fundação e lá dos seus princípios? Vendo o contexto histórico, vendo tudo o que acontecia, falando das pessoas daquela época, do século III ao século XV, mais ou menos, ali, onde você está vivendo um grande momento desse movimento e tentando esclarecer o que deveria ser e o que a gente tem que olhar para ser mais fiel ao caminho que a gente abraçou. Essa era a ideia, entendeu? Não sei se então, vai dar certo. Mas, na verdade, então você já está respondendo a minha segunda pergunta, que era se esse livro que você acabou de lançar, né, que, aliás, fazendo aí para ficar bem registrado, está vendendo no site da editora Dialética ou na Amazon? Tá? Dialética e na Amazon. Para quem quer comprar ele virtual, o Google também está vendendo. O Google também está vendendo. Então, ótimo, viu, gente? Quem quiser... Já que tem um livro no Google ou na Amazon...
Quem assim, vai assistir agora, né? Está assistindo agora, ou quem vai assistir depois, fica registrado aí os meios de compra do livro. Mas aí a minha pergunta era se você respondeu as suas questões com esse livro, está satisfeito, ou se esse livro gerou mais questões que você se proporia a responder depois. Ou seja, se você acha que o seu projeto finalizou, as suas dúvidas em relação, né, ao seu tema de pesquisa se esgotaram aí, ou se você, na verdade, entende que isso é um ponto a partir do qual você pode puxar outras N coisas, né? N outros livros ou pesquisas. Então, hoje eu me considero um franciscanista. Eu escrevo sobre outras coisas, escrevo, mas a minha especialidade é escrever sobre franciscanos. Então, é isso que eu quero. Eu quero continuar fazendo isso, então é isso que eu quero. Então, como vai ser? Não sei. Se eu vou escrever muito, não sei. Não tem projetos, mas a minha ideia é essa. E assim, quando eu escrevi minha monografia, eu tinha uma realidade, eu estava vivendo uma realidade de igreja, que eu trabalhava num trabalho social com meus irmãos de fraternidade, uma casa que a gente alugou para fazer trabalho social. Então eu tinha a mão muito pesada em relação a críticas às questões sociais da igreja e do franciscanismo, né? Que continuo tendo, não deixei de ter não, mas naquele texto fica muito clara assim a minha crítica bem pesada à igreja. E naquele momento eu tinha um problema com Santo Antônio. Naquele momento eu tinha um problema com Santo Antônio. Hoje eu sou mais amigo dele, mas naquele momento eu tinha um problema com ele. Porque eu acreditava e hoje eu sei que foi, mas eu entendo hoje, a maturidade leva você a ter uma outra visão, que ele, de certa forma, entre aspas, traiu o ideário inicial de São Francisco, porque ele ajuda a institucionalizar a ordem, ele ajuda a acabar com a questão da pobreza radical e tal. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu sei, com a maturidade de tudo que eu escrevi, que era impossível continuar daquele jeito. Ia ser um movimento que ia morrer. Talvez hoje nós esteja falando de São Francisco lá atrás, né? Então, a gente sabe que uma coisa começa com muito boa vontade, mas ela vai se institucionalizando. Isso acontece com todos os movimentos. Não há movimento que comece com fervor e no meio não se institucionalize. Então, eu acho que ele foi muito importante hoje para essa institucionalização, porque quando você começa a ler, por exemplo, os textos dele, quando ele fala da pobreza, a visão dele é diferente de Francisco, mas ele é austero e é pobre. Então, ele não rompe com o ideário em si, ele adapta esse ideário. Então, essa é uma resposta que eu precisava, hoje eu já tenho. Por exemplo, se você trabalha e recebe muito, você vai pagar suas contas, vai cuidar de ter uma grana para cuidar da sua família, mas o resto você tem que dividir. Você tem que dar para quem é pobre. Essa é a ideia dele. Ó, a gente não precisa estar todo mundo... Tem família, casado, não vai ver todo mundo com fome. Pô. Não tem como, todo mundo na rua esperando que caia. Não é isso. Mas, como diziam os antigos, com parcimônia, né? Você viver, pegar... viver sem muito luxo, é isso que hoje eu falo também, falo muito sobre isso nos meus textos. Olha, você pode ter um carro, você pode ter uma casa, mas para que ter 5 casas? Para que ter, sabe? Para que ter... Sabe? Então, essa é a ideia, né? Então, ele tinha essa ideia na Idade Média, ele diz que quem não partilha sobra vai para o inferno, aí entra o religioso. Quem não faz isso vai para o inferno, não é cristão. E ele usa, é legal que ele usa os penitentes como exemplo, porque os penitentes faziam isso. Partilhavam o que sobrava com os outros. Então, ele chama atenção. Isso vai estar no meu livro, dos penitentes em relação a isso. Então, isso é uma resposta que eu tenho. Algumas coisas que eu visualizo. E aí, eu tenho as minhas críticas a outras coisas que, quando eu estou dando aula, até de vez em quando eu crio polêmica com os religiosos de hoje, com a visão que se tem.
É uma crítica que vem a partir da história, do debate que a gente tem que fazer. É lógico, o frade não vai ter celular, igual o comunista não pode ter celular, né? Besteira, não é nada disso. Mas tem que saber o que está se fazendo. Então, tem esse tipo. Então, essas respostas eu fui tendo a partir da minha leitura que fiz dos sermões. Não do Caracciolo. O Caracciolo ele tem uma outra visão, é mais um sermão espetáculo, e isso aí está bem colocado no meu livro. Ele critica muita coisa da sociedade, mas ele é muito preocupado com o espetáculo, com aquelas grandes conversões, com aquela coisa que acontecia lá no século XV. É diferente de Antônio. Né? Então, é muito diferente. Você acha, então, que o Santo Antônio ele faz essa... Ele, entre aspas, trai esse ideal original do franciscanismo, até para garantir que o franciscanismo acabasse não virando uma heresia e desaparecesse, como tantas outras, né? E não cumprisse a sua missão fundamental, evangélica, né? Na verdade, inclusive Francisco, nos seus escritos, tenta afastar, né, o movimento dos frades da heresia, quando ele fala de comunhão, Eucaristia, de Maria, dos sacramentos. Ele pega pesado quando você vê os textos de Francisco, e Antônio também. Né? Ele busca se afastar da heresia. Né? Porque uma das características dos hereges é justamente não aceitar determinados sacramentos, não aceitar nenhum ou aceitar muito poucos, né? Mas os frades não. Os frades vão aprender desde o começo a valorizar os sacramentos. E Francisco começa os escritos dizendo: eu sou católico. Né? Confissão de fé. Então, isso é uma preocupação. Inclusive, o aceitar dele, da instituição, está muito dentro dessa questão de serem taxados de herege, né? Porque se eu fico aí andando na pista aí, vão achar que eu sou herege, como aconteceu com muito penitente, que antes de você ter uma organização dos penitentes, a penitência era uma coisa diocesana. E aí muitos penitentes foram taxados de herege, porque abraçavam ideias assim que não tinha nada a ver com a igreja. Então, isso é importante. Então, essas respostas, eu tive muitas delas no meu estudo, nos meus estudos. E hoje eu estou buscando outras coisas, né, que tem muito a ver com a minha própria vivência, com o que eu acredito. Né? A história, eu vou fazer um debate, vou fazer isso tudo, mas eu quero algumas respostas que eu preciso entender. Né? Porque você vê um movimento na Ordem Franciscana Secular que começa com a ideia de abrir hospitais, cuidar dos pobres, ficar junto. E, de repente, você vê gente hoje dizendo que não tem nada a ver com pobre, não vamos fazer nada disso, e não abraça nenhum trabalho social. Então, eu quero entender, eu quero ver o que acontece. E, pelo que eu estou vendo hoje, já de muita coisa que eu li, o caminho que eu acho é o caminho que é o que era. Então, eu já tenho essa resposta, mas eu vou fundamentar bastante a partir da experiência de vários desses grupos, que são esses livros que eu ganhei de presente aqui do Frei Zeca, que é um amigo. São livros que tem lá no ITF, que o pessoal vai lá tirar cópia, papapá, ó. Eu ganhei. Ganhei de grátis. Opa! E aí estou usando os livros aqui, tem 4 volumes, eu estou lendo já o segundo, e de muitos textos, e já busquei muita coisa na internet, eu acho que vai ficar legal, vou tentar. Bacana. Então você já está convidado a voltar quando lançar o próximo. A gente vai conversar sobre esse lançamento agora aí, que a gente vai conversar. Com certeza. Rose, pergunta aí para o Jefferson para a gente fechar aqui a nossa conversa. Bom, vamos lá. A pergunta que eu tenho é a seguinte, Jefferson, um dos pontos, né, e já que você destaca, né, que são sermões relacionados à Quaresma, tanto do Lete quanto de Santo Antônio, e uma das práticas mais destacadas, né, desse período, enfim, é a questão da penitência, né, a questão da confissão, a questão confessional, que é muito forte também dentro do cristianismo católico, né, até hoje. E você trata de um momento em que, desse processo histórico, porque também é um fenômeno que passa por um processo histórico,
e que, num determinado ponto da história, vai havendo uma adoção da prática confessional individual, auricular, né, em lugar da confissão comunitária, da confissão coletiva. Só que a gente vem percebendo, né, hoje, aí trazendo para o século XX, sem fazer anacronismo nenhum, tá? Que existem, né, alguns momentos nos tempos litúrgicos da igreja, como, por exemplo, Advento, por exemplo, a própria Quaresma, em que essa prática da confissão coletiva é utilizada. Não vou entrar aqui no mérito se é para poder abranger mais gente, trazer mais gente ao sacramento, à proximidade. Não vou entrar nisso. A questão é, você acha que essa retomada, se a gente puder dizer, né, esse uso dessa prática, pode ser considerado uma apropriação advinda de Antônio? Pode ser uma herança de Antônio? Pode ser algo... né, o que eu quero dizer, a igreja ainda se utiliza de alguns arcabouços que Antônio deixou, esse legado que você fala, né? A palavra certa é essa, esse legado. E estendo, inclusive, a questão do rito, né? É de preparar o ambiente confessional, né? É preparar uma pregação. Isso na confissão coletiva é muito, muito comum, né? Faz-se primeiro uma preleção, prepara ali os fiéis para a confissão comunitária, e aí é isso, cria uma ambientação para, né, para se aproximar o fiel do sacramento. Você acha que seria, então, uma apropriação? E aí, utilizando um pouco da linguagem que algumas correntes têm utilizado dentro da historiografia, seriam alguns traços de medievalismo? Ainda que você não estude medievalismo, essa apropriação? Você acha que... E aí, né? Então, foram duas perguntas. Você acha que se apropria ou não a igreja ainda? A gente pode considerar isso uma apropriação advinda de Antônio? Ou não tem a ver? Então, o que acontece é o seguinte, a questão da confissão, Antônio é só mais um deles. Você tem muitos manuais de confissão e todos eles são muito próximos às suas ideias de concepção de confissão. Mas para a gente falar da penitência, nesse caso que você está falando, a gente tem que ir um pouquinho mais atrás. No século XIII, a penitência individual ela já está se colocando como a principal. O próprio Concílio de Latrão deixa clara a necessidade de uma confissão por ano e de ir à missa uma vez por ano. Então, isso aí já é algo colocado. O problema é que essa confissão comunitária de hoje é diferente da confissão comunitária, da penitência comunitária lá do século X, século IX, né? Que, por exemplo, numa comunidade pequena, onde todo mundo sabia as besteiras que o outro estava fazendo, se o cara chegasse lá na confissão comunitária e não falasse em alta voz o pecado que ele tinha cometido, ele ia ser entregue por alguém ia chegar no padre e ia falar, né? Então, essa confissão comunitária lá é uma confissão de boca, você chegar no meio da assembleia e falar assim, olha, eu traí o meu amigo aqui, saí com a esposa dele. Entendeu? Ou dizer assim, eu não fui à missa esse ano. É um pecado, né? Dentro do que a igreja propõe. Aí, você vai falar de uma coisa que é muito interessante, que são os dois modelos de penitente que existem, o penitente forçado e o penitente por escolha. O penitente forçado é aquele que, quando chegava na comunidade e colocava o seu pecado, ele passava um outro status na comunidade, ele usava uma roupa diferenciada, um roupão com uma cruz. Muitas vezes ele abandonava a comunidade, se tornava peregrino eterno, ficava viajando de um lugar para o outro, não ficava mais na comunidade. E sobre ele existiam muitas penas que podiam ser dadas. Esse era o forçado, é aquele que não tinha para onde ir. Perdia vários direitos comunitários, às vezes perdia até herança, dependendo do que o cara tinha feito. Isso é uma coisa. O penitente... e digo aqui que são as fraternidades de penitentes, que são os penitentes que escolhiam, e que uma professora, que agora eu não vou me lembrar o nome dela, italiana,
que ela coloca que é aqueles que têm o carisma do fazer, porque o penitente leigo e o penitente que não está ligado a uma ordem religiosa, mas sim a uma ordem de leigos ou uma ordem de penitente, ele vai ser aquele que trabalha. Mesmo que ele seja um religioso, ele tem um ofício. Ele é curtidor de lã, e ali ele faz a penitência, que é o quê? Viver de forma regrada, viver para Cristo, ajudar os paupericristes. E essa é a ideia. Então, isso aí é outra coisa. Esses caras vão se confessar uma vez por ano. Se ele for muito carola, vai se confessar todo domingo. Depende do cara, né? Tem aquela galera que vai só de vez em quando lá. Tem todo esse esquema aí. Que é diferente. Então, a confissão comunitária de hoje não tem os mesmos traços da confissão comunitária do século 9 e 10. Tá? Porque hoje você senta lá, o cara faz aquela oração, te prepara, você fecha seu olho, confessa a Deus seus pecados e vai embora. Que está muito mais ligada à crítica que o protestantismo vai fazer à penitência católica, que é a ideia de você confessar o seu pecado a um outro homem e ele assumir o papel de Deus e absolver você do pecado. Que é uma coisa que o protestantismo não vai aceitar, né? Porque o único sacerdote é Cristo. Então, aí, só que na Igreja Católica o único sacerdote é Cristo, mas aqueles que se consagram podem assumir o papel de Cristo naquele momento. Então, tem toda uma questão teológica aí dos dois ramos. E aí, hoje, a Igreja Católica, sabendo da dificuldade, não é todo mundo que aceita dentro da igreja isso, não é todo mundo, algumas paróquias fazem, outras não, fazem esse rito da confissão comunitária, que muitas vezes, após ela, se a pessoa se sentir tocada, o padre vai lá, no cantinho lá, no confessionário, e a pessoa pode confessar quando ela achar que tem que fazer uma confissão individual. Então, entendeu a diferença? Essas são as diferenças. Não sei se eu consegui... Falei até muita coisa aí além, mas eu acho que... Super, não, e me respondeu. E aí eu acho que também, porque aí traz um outro elemento, né? Uma outra temática que você trabalha, a questão das cidades. Então, também para romper com esse mito, eu fiz essa pergunta proposital, porque traz desdobramentos e, mais ainda, aguça a curiosidade das pessoas para lerem o livro. Né? Porque aí isso desmistifica também, Jefferson, aí na sua fala, a visão de cidade que se tem. De pensar a cidade medieval como as cidades como a gente tem hoje, de grandes populações, e aquela circulação. É lógico que havia circulação de pessoas, é lógico que houve um fomento do comércio, a gente sabe disso tudo, pela historiografia, né? Mas é pensar isso, gente, não em sentido lato, não com o olhar de hoje, né? É preciso que a gente contenha os nossos anacronismos, que é difícil mesmo. Né? E você, na sua fala, trouxe isso quando falou da confissão. Tem uma coisa, Viviane, desculpa, só te falar. Não, claro, imagina. Acabar esquecendo. Tem uma coisa que é muito interessante aí, que é a luta entre as ordens mendicantes e os padres seculares. Por quê? Os padres seculares, eles... Isso depois vai mudar, mas os padres seculares eles eram responsáveis pelas paróquias. Os franciscanos, não. Eles, inicialmente, eles têm a igreja deles e saem pregando em tudo quanto é lugar, não importa onde. Né? E o que vai acontecer? A gente sabe que, além da questão espiritual, a confissão individual é um controle dos fiéis, que é feito pela instituição onde ela está ali. Né? Isso é o papo do historiador. Os irmãos de fé, desculpa aí, mas essa é a realidade. Né? Quando o padre sabe de todo mundo, como vai. Nessas cidades, esses pregadores vão vir e vão tirar esse controle da mão dos padres seculares. Porque vem um cara lá de Bolonha, chega em Nápoles, aí vem pregar na praça e o pessoal vai confessar com ele. Isso vai criar um problema danado na igreja. Tanto que você vai ter um problema de jurisdição, quase, né? E isso de exercício de autoridade, né? Sim. E aí, o que a igreja faz? Como ela precisava acabar com as heresias, ela sabia que muitos padres seculares apoiavam as heresias, né? Estavam ligados também àqueles nobres que eram contrários à igreja, eles vão usar os mendicantes como aquele cara que vai acabar com esse controle do cara na sociedade. Entendeu? Ele manda o mendicante, o cara chega na praça, e o padre começa a perder aquele controle, ele começa a perder, entendeu? Então isso é o que a gente vê como historiador, entendeu? Porque às vezes as pessoas acham que o cara vai escrever de Santo Antônio, eu já sei tudo. Não.
A gente fala dessas coisas. Isso não está no meu texto, isso aí já são coisas que, com o passar do tempo, a gente, com a experiência, vai lendo, vai nunca vendo que o cara perdeu, ele está reclamando. Ele perdeu o quê? O dízimo, questão financeira, as doações. Os frades vão receber muitas casas, muitas propriedades seculares vão perder isso. Né? Vão perder o controle social, vão perder influência com a nobreza, influência com os poderosos. Então é muita coisa, é uma briga aí. É um jogo jogado em 4 vertentes, né? Na política, na economia, na sociedade, na cultura. Não é o jogo de um time só, é o jogo de 4 times, né? Agora, eu não podia terminar essa live sem perguntar isso. Por que Santo Antônio é santo casamenteiro? Eu não vejo relação direta, pelo que você tem falado, do que eu vi, né, do que você tem escrito, enfim, com esse mito do Santo Antônio casamenteiro. De onde surgiu essa ideia? É verdade esse bilhete, né? Não, eu queria saber como é que criou, como é que se construiu essa ideia da igreja. Né? Ele era o santo das causas impossíveis. Ele era o santo das causas impossíveis. Né? Mas, em relação ao casamenteiro, existe alguns escritos que tratam disso da seguinte forma. Existia uma legislação onde quem não podia ter o dote, quem não tinha o dote, não podia casar. Então, muitos casais pobres que não tinham posse, como se dizia antigamente, se amaziavam. E eram católicos. E ele foi uma das vozes que lutou contra essa lei. Buscou socialmente lutar contra essa lei. Alguns textos falam disso. É onde a gente se pega para falar disso. E aí ele passa a ser o santo casamenteiro, porque ele traz essa facilitação da não cobrança do dote nesses casamentos. Ele ajuda a criar alguma dessas leis. Isso é uma das vertentes, entendeu? Assim como ele também foi o santo que ajudou a criar a lei de que a dívida, o devedor não podia ser preso. Então, ele lá na Idade Média já tinha essa visão de quem devia não podia ser preso. E muitos eram presos. Então, as famílias ficavam totalmente desestruturadas, porque o cara pegava dinheiro lá, pegava bens. Entendi. Eu acho que o Jefferson congelou. Eu acho também. Mas talvez ele retorne já já. Vou remover ele aqui. Enquanto isso, Rose, faça propaganda aí do nosso programa para o público que está assistindo. Pois é, pessoal. Bom, como vocês estão vendo, olha, o Jefferson está voltando, ele continua. Voltou. Pode ir. Continua aí, Jefferson, que depois a Rose vai fazer a propaganda do nosso programa. Então, na verdade, o que acontece é isso. Santo Antônio ele tem essas vertentes. E hoje, a partir de alguns livros que eu tenho aqui, eu vejo que ele tem uma questão de defesa da questão social muito forte. Ele critica muitos ricos. Ele fala da dureza do coração de quem é governante. Ele ensina o governante a se comportar. Ele tem essa preocupação. Né? Assim como ele tem o manual da pregação, que o Caracciolo também tem, mas é muito mais curto. O Caracciolo faz as perguntas que o cara tem que responder também, tudo igual. Que isso é uma prática que vai se espalhar pela Idade Média. Hoje, se você chegar para uma pessoa, ela não sabe como ela se confessa. Mas naquela época os caras ensinavam. É interessante, né? Ele tinha perguntas que o cara tinha que responder, ensinando ao padre, você tem que fazer essa pergunta, você tem que fazer isso. A sistematização mesmo, né? Do próprio ritual, né? Ele é um cara muito assim, a escrita dele é de professor. Então ele busca explica às vezes até demais, que chega a ser enfadonho, mas ele explica. Então ele tem essa preocupação da questão social, do pobre, né? Ele é um cara que é um homem da igreja daquele século, principalmente um franciscano, que não é um franciscano radical, né? Tanto que ele nem praticamente não fala de São Francisco no texto. Então, ele não tem essa preocupação. Né? Ele vive aquele espírito franciscano, essa é a ideia. Mas vamos lá. Tem gente escrevendo aí. Rose, lê aí. A Andréia Gonçalves fez um comentário.
Vamos lá. Ela comentou. Na verdade, a Alzineide pergunta também antes. Então, vou fazer pergunta da Alzineide e depois a gente fala da Andréia, tá? Primeiro, a Alzineide fala, professor, as fontes antonianas trazem muitos fatos extraordinários sobre Santo Antônio, milagres operados por ele ainda em vida. Como você vê essas narrativas? Então, querida irmã Alzineide, o que acontece é que essas narrativas fazem parte de uma estrutura de uma época, né? As geografias medievais, elas têm uma necessidade para se fazer a propaganda desse santo, né? Para que ele, às vezes, seja até canonizado. Algumas geografias são escritas antes da canonização, que é uma propaganda para que esse santo seja. Então, ele tinha que ter muito milagre. E é interessante que muitos milagres são repetidos, é um modelo histórico. Eu costumo dizer o seguinte, ó, São Francisco foi lá e pregou para os pássaros, Santo Antônio foi lá e pregou para os peixes. Olha aí que legal. É uma tentativa de aproximar os dois no tipo de pregação. Né? Você tem a narração de que Antônio está pregando num lugar e São Francisco aparece. Não é isso? Acho que é isso, ou é ao contrário, agora eu não me lembro. Acho que não, é isso mesmo. Santo Antônio está pregando e São Francisco aparece. Então, São Francisco e Santo Antônio também tem um milagre de bilocação também. Então, isso tudo são modelos que vão sendo colocados para atestar a santidade do santo. E isso acaba, em Santo Antônio, sendo muito complicado. Porque a sua história, a sua geografia, ela, na verdade, a gente tem muita dificuldade de ter fatos e narrativas da vida dele mesmo, do dia a dia, de coisas que muito menos do que, por exemplo, São Francisco, Santa Clara. A gente não tem, por exemplo, eu nunca vi, eu já tentei achar, não achei lugar nenhum, gostaria de encontrar, o processo de canonização de Santo Antônio, com os relatos daqueles que o conheceram, a gente não tem. Seria muito legal, Santa Clara a gente tem tudinho, aí você sabe, é uma irmã que fala, é um empregado dela, sabe? Isso seria muito legal. O Santo Antônio a gente tem essa dificuldade, por quê? Havia necessidade, aí eu vou falar uma coisa pesada, de canonizar Santo Antônio. Sim. Porque ele é um modelo diferente de franciscano. Ele é um franciscano intelectual, clérigo, que é o que a igreja queria. Então, não interessava muito se a vida dele tinha muitos fatores importantes. Interessava canonizar, porque aquele era que a igreja queria. A gente não pode ser inocente de acreditar que aquilo foi escrito sem ter um direcionamento. Quando Celano escreve sobre São Francisco, por isso que Celano tem 3 vidas de São Francisco, apareceu uma terceira agora. Por quê? Porque Celano escreve de um jeito, a igreja aceita. Escreve uma outra para melhorar, porque os caras reclamaram, tem alguma coisa que tem que mudar. E na outra que ele escreveu, que fala de pobreza, ninguém quis saber, ficou escondida. Então, há um interesse, sabe, da escrita. Então, ela é uma escrita que, assim, a gente não pode cair na ideia de que o cara foi lá, escreveu o que veio na cabeça. Não. Todos nós, quando escrevemos, nós fazemos escolhas. Sabe? Todo mundo que vai escrever para alguma pessoa que ama, para alguém, vai escrever com determinado direcionamento. Não é assim que funciona? A mesma coisa é a geografia. O cara escreve, e a de Santo Antônio, a ideia era canonizá-lo. Ele foi canonizado em 1 ano. Foi rápido, se eu não me engano. Acho que é 1 ano só. Por quê? Ele estava num lugar onde tinha muito herege, ele era um símbolo da cidade, ele combatia os opositores da igreja, que eram aliançados ao imperador. Então tem toda uma questão histórica aí que faz com que ele seja canonizado logo, e com um texto que não vem com grandes relatos, vem só com milagre. Bota milagre aí que a gente vai canonizar porque vai dar certo. Acabou. É isso, entendeu? Por isso que a narrativa dele fica meio complicada. É o modelo dos milagres, como era o modelo dos sermões, né? Assim, então, basicamente, você precisa até reforçar alguns tópicos, né? Alguns elementos, até para poder garantir a sacralidade, né?
do ritual e a sacralidade do texto que está sendo narrado, né? Eu vou ler aqui o comentário da Andréa Gonçalves. Ela diz: Santo Antônio ajudava as pessoas que não tinham condições de casar e dinheiro do dote que naquela época se exigia, né? Por isso, Santo Antônio casamenteiro, né? Santo casamenteiro. Meu pároco ensinou isso para a gente no dia da missa de Santo Antônio. Valeu, Andréia. Obrigada. Essa aí eu nunca tinha escutado, não. O que eu escutei foi uma outra questão, mas pode estar valendo também. Está valendo também. De nada, irmã Zili, de nada. A Inês botou aí, a Andréia também. Estou tentando exibir aqui o comentário do pessoal. Então, Jefferson, foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Assim, você estreou o nosso programa e a gente ficou muito feliz com a sua presença. Já te convidamos para vir aqui apresentar todos os demais livros que você vier escrever e os que já escreveu. As portas estão abertas para você. Rose, cola aí para o nosso público, se despede, depois o Jefferson e depois eu vou me despedir do pessoal também. Bom, vamos lá então, gente. Eu me despeço de todos que ficaram conosco de uma forma muito especial, porque nós estamos na nossa primeira iniciativa, né? O nosso programa de estreia, e ter vocês conosco é a certeza de que é mais um passo certo. É mais um passo em direção à divulgação da produção historiográfica, é mais um passo de aproximação da academia com o público em geral. Então, muito obrigada a você que permaneceu até agora com a gente e muito obrigada a você que vai assistir depois, porque eu tenho certeza que vocês também, que estão aqui conosco, vão nos ajudar a difundir, a divulgar não só o Librários, mas também todas as iniciativas que temos desenvolvido no âmbito do PEN-UERJ, tá? De como, assim como nós falamos, é um núcleo só, PEN-UFRJ, PEN-UERJ, mas aqui hoje estamos representando, né? Estamos aqui no coletivo representando ambos, mas uma iniciativa do canal desenvolvido pelo PEN-UERJ. Então, assistam os nossos vídeos no Foro Medieval. Tem aula do Jefferson, tem aulas muito interessantes sobre várias temáticas do medievo, vale a pena. Assistam a Távola, que é uma conversa bastante informal, bastante bacana, sobre temáticas que aproximam o medievo da cultura pop. Então, olha, vai ter episódio falando de trabalho, vai ter episódio falando de carnaval, vai ter episódio falando de mulheres, vai ter episódio falando de devoção, vai ter episódio falando, acho que tem mais um, mas eu não lembro o que é, mas enfim. Trabalho. Eu falei já trabalhar foi o primeiro, mas tem algum outro. E agora, deixa eu só interromper, a gente lança a Távola sempre na última sexta-feira do mês, então, fica atento, que nessa próxima sexta-feira a gente vai ter o lançamento da Távola, e é um tema novo que a gente não divulga antes, a gente só divulga na hora que lança. Fica esperando aí que no dia 24 vai rodar a Távola novamente, a gente vai colocar a Távola para rodar e o programa vai estar disponível aí no ar, tá bom? E aí, pessoal, muito obrigada aqui pelos elogios, obrigada ao Zineide pelas palavras de incentivo. Ela fala aqui, Marta, que começaram em grande estilo, parabéns, obrigada, cultura em todos eles, então ela assiste todos, pelo visto, nos acompanha. Rosimar também te cumprimenta, Jefferson te dando parabéns, desejando sucesso, e eu termino por aqui desejando o mesmo, Jefferson, muito sucesso nas suas empreitadas, sucesso em todas as vertentes onde você está envolvido, principalmente também na divulgação, né, do conhecimento, nas mídias, não só sobre o medievo, mas também sobre o franciscanismo, sobre as questões sociais que permeiam os temas do Diálogos da Esperança, que é um programa que eu acompanho sempre que eu estou lá, eu dou um oi e recebo aí esse carinho vindo, que você faz questão também de cumprimentar o público. Então, muito sucesso, continue escrevendo, nós queremos ler, nós queremos divulgar o que você produz, então, por favor, termine logo essa obra aí sobre os penitentes, porque estaremos aqui te esperando para falar um pouquinho mais sobre essa obra. E, pessoal, nos acompanhe no Foro Medieval, como a Marta disse, sexta agora já vai vir um episódio novo da Távola, nos acompanhe no Instagram, nós temos lá @PEN-UERJ, nos acompanhe no nosso blog, nós temos um blog do PEN-UERJ,
Temos Facebook, enfim, estamos em todas as redes, em todas as mídias, para que vocês possam estar sempre juntinho da gente, porque o que a gente quer é ter você conosco, você faz parte da nossa trajetória, tá bom? Um beijo grande para todo mundo, aquele abraço carinhoso, porque nunca me falta nos meus cumprimentos também o afeto, porque eu acho que faz parte, conhecimento e afeto, ó, da MET, e eu desejo a todos uma excelente noite, um excelente transcorrer de semana para todos e até o nosso próximo encontro. Martinha, um beijo, Jefferson, beijo grande aí para você, para sua família, suas filhas, para sua esposa e principalmente para toda a família franciscana, por quem eu tenho cada vez mais admiração. Beijo. Agora sou eu, né? É. Eu quero agradecer muito a vocês. Inclusive, no blog tem um texto meu lá sobre Santo Antônio também. Sim, eu ia falar isso aí. É só procurar lá no blog, PenWeb. Eu escrevi lá um texto sobre Santo Antônio, vocês vão lá. Tem um vídeo aí meu que eu participei aqui de uma aula. Então, assim, sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição, né? Assim, eu sou um cara muito aberto a participar das coisas. E a minha agenda, vou dar a minha agenda dessa semana aqui. Amanhã temos o Diálogo da Esperança com Robson Leite e o ex-reitor aí de vocês aí, o Lodi. O Lodi vai estar com a gente amanhã, de educação e a crise brasileira. Né? Então a gente vai ter vai ser especial amanhã aí para o pessoal da UERJ que estiver assistindo o Diálogo da Esperança. E no domingo eu vou estar fazendo um trabalho devocional com os franciscanos do Regional de Minas Gerais. Fui convidado para uma live domingo, 18h30. E vou falar sobre Santo Antônio e a Justiça Social. Né? Vou estar no ar aí com essa live também. Então, a minha agenda da semana é essa. Estou pintando convite aí, eu estou aceitando tudo. Então, igual que leva, convida eu vou. E, assim, é muito legal. Assim, eu estou com saudade da Rosiane, assim, de ver, a gente tomava uns negocinhos junto, batia um papo, não tivemos mais tempo. A pandemia afastou, então a gente vai ter a possibilidade mais para frente de nos encontrar. A Marta, eu vi poucas vezes lá no PEN, né? A gente se encontrava muito lá no laboratório. E assim, eu quero agradecer demais. E agradecer a todo mundo que participou, que são meus irmãos, que são pessoas que me acompanham, que são pessoas que dedicam carinho a mim. Eu não sou merecedor desse carinho todo que muita gente tem, pelo menos eu acho, né? Mas assim, eu fico muito lisonjeado pelo carinho e atenção que todos me dão, que me acompanham, tá bom? E assim, agradeço muito a oportunidade de divulgar meu trabalho, porque para a gente que chegou até aqui do jeito que nós chegamos, ter um espaço para divulgar nosso trabalho é maravilhoso, então agradeço muito. Paz e bem para todo mundo, e que aí eu já vou falar como um cara religioso, vou dizer assim, que a luz do Espírito Santo seja no coração de todos. E aqueles que não são católicos, né, e que não são cristãos, nós católicos queremos muito que Deus esteja com vocês, que abrace a vocês e que cuide de vocês com todo carinho, tá bom? Muito obrigado, paz e bem, até a próxima. Olha, com essa energia toda boa, com esse afeto grande, com essas palavras bonitas, a gente encerra aqui a nossa live, colocando, né, e desejando paz e bem a todos, né, que nós possamos sempre ter um caminho lindo a trilhar pela frente, cheio de luz, buscando sempre a luz, né? Como dizia Platão, pedindo o que é belo, o que é justo e o que é bom, né? Se a gente consegue o que é belo, justo e bom, a gente chega lá, né? Então, assim, que a gente consiga continuar na nossa luta, cada um com os seus problemas, cada um com as suas questões, mas com certeza buscando um bom caminho a gente chega ao bom termo, né? Jefferson, mais uma vez, muito obrigada, galera, muito obrigada pela presença, beijos e até o próximo Librário. Procura a gente nas redes, o que vocês acham, tá? Tchau, tchau, gente. Paz e bem.